Olá, gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 9, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? E como eu sempre falo, quando nós meditamos na palavra de Deus, querendo realmente entender o que nós estamos lendo, Deus faz o que Ele disse. Ele recompensa os que o buscam. E é quando Ele abre os nossos olhos espirituais para a gente ver o que os olhos naturais não veem, nos dando assim a revelação. O apóstolo Paulo é a pessoa que mais me inspira nas Escrituras, porque ele é o crente genuíno, é aquele que se converteu de verdade ao Senhor, desde o momento que teve encontro com Cristo. E por ele não ter andado com Jesus como os outros discípulos, o Senhor deu a ele revelações extraordinárias para assim confirmar o seu chamado. E então Paulo chega nessa carta aos Coríntios, nessa segunda carta, e menciona que foi-lhe dado um espinho na carne. Quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo nos ajuda a compreender os porquês, os para quê e como as coisas acontecem. Porque tudo tem um propósito, a glória de Deus. Paulo fala que foi-lhe dado um espinho na carne. Quem deu esse espinho? Deus. Para quê? Para evitar que ele se exaltasse por causa das visões divinas que recebeu. E ele explica que era um mensageiro de Satanás, enviado para esbofeteá-lo, ou seja, alguém usado por Satanás. Então aqui, continuando, lembra que eu já falei das 3 formas de interpretação da palavra de Deus? Aqui o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem. Eu já vi gente dizendo que Paulo recebeu uma enfermidade nos olhos e isso era o espinho na carne. Mas o texto é bem claro, basta você ler com atenção todo esse capítulo 12 e, na verdade, ele começa a falar sobre esse assunto no capítulo 11 e aí entra no 12, porque ele está tratando aqui do mesmo assunto, que o espinho na carne são os falsos cristãos que estavam causando dores em Paulo. A palavra espinho, em hebraico, tsanin, T-S-A-N-I-N, é usada de uma forma figurada para descrever inimigos que poderiam se tornar uma ameaça constante e dolorosa para o povo de Deus. Parafraseando para os nossos dias, é como se ele estivesse dizendo que são pedras no sapato. Alguém que causa incômodo, alguém que causa dor. E podemos entender bem isso quando nós lemos o Antigo Testamento. Pois Deus falou através de Moisés e depois por Josué também. Em Números 33:55, Moisés diz: Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em vossos olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. Então Deus estava falando aqui dos povos adversários quando eles invadissem as terras que Deus prometeu para eles. Deus disse que se eles permitissem que os povos continuassem ali, eles seriam como espinhos e como farpas. A frase serão para vós como farpas nos vossos olhos e espinhos em vossas costas é usada para advertir
que assim seriam os povos inimigos restantes que eles permitissem ficar no meio deles. Em Josué, capítulo 23, versículos 12 e 13, Josué diz: se todavia vocês se afastarem do Senhor, e se aliarem aos sobreviventes destas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Então nós vemos aqui que o espinho na carne são aquelas pessoas que estão no meio de nós, mas que não estão no mesmo propósito, não estão querendo andar na mesma direção, não querem o nosso bem, pelo contrário, buscam ocasião para nos atrapalhar. Podemos ver isso também quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Vemos ali que Sanbalate, juntamente com outros, estavam ali para tentar impedi-los e atrapalhar o que Neemias e o povo estavam fazendo. Então, voltando ao texto, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Ele nos leva a entender que quanto mais Deus se revela a nós, quanto mais Ele quer nos usar para a sua glória, mais oposição e dificuldade nós teremos, para que a gente não fique soberbo, achando que nós somos alguma coisa ou que somos melhores do que os outros. E pelo contrário, que nós reconheçamos que nós não somos nada e que toda a glória é de Deus. E que no meio do povo de Deus existe aqueles que não vivem verdadeiramente para Deus e assim são inimigos da cruz de Cristo. E esses são como espinhos na nossa carne, que machucam, que ferem e nos causam muitas dores. Mas a graça de Deus nos basta para suportarmos até que o poder de Deus nos aperfeiçoe. As dificuldades e oposições e humilhações são, na verdade, um agente de Deus para nos moldar, a nós sermos humildes. Amém? Louvado seja Deus. E eu convido você a depois ler esse capítulo 12 todo, meditando nele, em cada palavra que o apóstolo Paulo fala ali. Para que o Senhor, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos revela, Pai, da tua palavra, por como o Senhor, Pai, abre o nosso entendimento para compreender o que o Senhor está dizendo, para que nós possamos, Pai, nos moldar à tua vontade, para que nós possamos andar conforme a sua vontade. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, Senhor amado, e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal, Pai querido. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Beijo.